Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva nas vibrações, particularmente nas vibrações da espiritualidade maior, representada nessa instituição, por meio dos seus representantes, os espíritos bons que assessoram essa instituição e que nos envolvem a todos. Que essas sejam reflexões a partir das quais nós possamos acessar a essência dos ensinamentos reservados para a noite de hoje e extrair aquilo o de que mais carecemos, o de que mais necessitamos. Há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde, particularmente com seus especialistas de saúde mental, declarou, por volta de 2006, 2007, que a humanidade estava experimentando uma grave epidemia. Essa epidemia traduziria, ou seria traduzida, no suicídio. O suicídio para essa nobre instituição, a partir daquele momento, e vai ganhar um estudo ainda mais acurado, ainda mais bem elaborado, por volta de 2011, quando houve um relatório sobre suicídio, apresenta-se a ideia de que nós estaríamos vivendo, naquela época, e por consequência mais ainda, nos dias atuais, dizemos nós, que a humanidade estaria padecendo uma epidemia de caráter internacional. O suicídio estaria ganhando proporções antes nunca imaginadas. Estaria ganhando proporções alarmantes, a ponto de ser considerada, naquele momento, uma entidade clínica, isso é, o suicídio em si mesmo ser considerado uma espécie de patologia ou de transtorno mental. Essa é a introdução, esse é o início de uma saga que culminaria há poucos anos na formulação de uma ciência ainda não muito conhecida chamada suicidologia, para estudar especificamente o suicídio, os seus padrões, estratégias de prevenção, o seu modo de comportar, o seu repertório e ferramentas, tecnologias com as quais possamos lidar com esse fenômeno que a cada ano cresce, não acompanhando o aumento populacional. O crescimento de suicídio a cada ano é maior, proporcionalmente falando, do que o aumento populacional. Não se explica apenas pelo aumento da população. E tem chamado a atenção porque, embora estudiosos, pessoas do mais alto gabarito, tenham se dedicado a estudar a temática, a grande maioria dos especialistas reconhecem que estamos perdendo a luta contra o suicídio. Porque, apesar de todos os serviços prestados, com benefícios, aliás, incontestáveis, sem os quais a situação seria muito pior, mas ainda assim, o índice de suicídio é grande e os benefícios e as contribuições a ponto de salvar vidas ainda é reduzido, inclusive levando em consideração o número escasso de profissionais para dar conta da demanda grande nessa área, tem preocupado os melhores pensadores, os melhores estudos a esse respeito. A verdade é que o suicídio é um tema que precisa ser sempre debatido, ser sempre colocado, ser sempre refletido, que a gente precisa sempre estar aprofundando ele, porque a gente aprende sempre mais. E que, cada vez que o tempo passa, menos tabu deve ele ser considerado, com menos tabu. A verdade é que o que a gente sabe
é que o suicídio quase sempre está associado à depressão. E a depressão é outro problema que é considerado uma epidemia. Epidemia ou uma pandemia, ainda maior, de proporções também mundiais, que chama a atenção. São 400 milhões, aproximadamente, de depressivos crônicos tratados pelas estatísticas, portanto, esse número deve ser ainda maior, porque há um grande número de pessoas que não estão inseridos nessas estatísticas e estão depressivas ou deprimidas. 400 milhões. Dizem alguns estudiosos, como é o caso de Bernie Siegel e Andrew Solomon, que se a gente reservar todos os leitos hospitalares do mundo para pacientes com depressão, não seriam suficientes. Faltaria leito para alguns. A problemática, portanto, é complicada. A ponto de alguns, ainda dentro desse raciocínio estatístico, afirmarem que de 10 pessoas, 7 vão ter, tiveram ou estão tendo pelo menos um episódio na vida, um episódio de depressão. Ainda que não tenha a depressão recorrente, o transtorno instalado durante a vida que precisa ser acompanhado, mas pelo menos um episódio de cada 10, 7. E eu costumo dizer, os 3 que ficaram fora, não fiquem felizes não, que vão chegar lá com fé em Deus. Porque todos nós estamos inseridos em uma biografia, em uma história de vida muito difícil, não vivenciar algum episódio de depressão em função de uma série de fatores, uma gama a mais variada, que seria aqui impossível a gente aqui estudar e esmiuçar em pouco tempo todos os fatores, todos os elementos que podem predispor, porque não se tratando de um fenômeno com uma causa única, mas com fatores e com variáveis que mudam de pessoa para pessoa, que assumem colorações, tintas predominantes em um paciente e em outro, porque não existe um processo de depressão igual ao outro, porque as criaturas são diferentes. Chama a atenção o que tem surgido em torno da temática. A verdade é que, no relatório que eu mencionei, em 2011, e mais tarde esse relatório foi atualizado em 2015, a Organização Mundial de Saúde afirmou uma coisa que até hoje a gente cita, menciona e tem dificuldade de digerir. A afirmação é a seguinte: até 2025, e isso foi em 2011, até 2025, se as coisas continuarem assim, o suicídio vai ser a primeira causa de morte no mundo. Vai matar mais do que câncer, do que AIDS, do que problemas cardiovasculares, do que acidente de carro e do que morte por arma de fogo. Inclusive, e principalmente hoje, entre jovens, entre adolescentes. O que tem chamado a atenção é que essa profecia está se cumprindo de maneira apocalíptica, de maneira trágica. Estamos aproximando de 2025 e a coisa está chegando lá, conforme a entidade citada havia previsto. É algo alarmante. Se a gente for pesquisar em termos de estatística, a gente fica impressionado. Porque são 800 mil pessoas por ano que executam o suicídio. O número é impressionante quando a gente começa a estudar, por exemplo, por período. A cada 40 segundos, uma pessoa executa no mundo. Então calcule aí, depois dessa palestra, quanta gente se suicidou no mundo. A cada 40 minutos no Brasil, 45 minutos no Brasil, uma pessoa se mata. Então vocês vejam que a coisa não é fácil, a situação não é simples. E o que a gente sabe é que o suicídio está quase que 90% dos casos associado a algum quadro de humor deprimido, algum quadro de depressão. Essa é a realidade. A palavra suicídio vem de uma expressão em latim, sui, que significa si mesmo, e sidium, matar, exterminar. A versão grega é autosídio,
que significa a mesma coisa. Matar a si mesmo, exterminar a própria vida. O suicídio foi tema de literatura, foi tema em Shakespeare, foi tema em filósofos, em poetas, em pensadores de uma maneira geral. É célebre o texto de Albert Camus que fala que o suicídio parece ser o objeto principal da filosofia, já que saber se a vida vale a pena ou não vale a pena ser vivida, ou tem algum sentido, e se o suicídio é uma alternativa filosófica, parece ser o problema capital da própria filosofia. Dizia ele, esse filósofo e teatrólogo nihilista, pessimista, e que, de alguma forma, flertava com a possibilidade do suicídio como alternativa para a vida. Mas ele próprio, em uma das suas obras, diz que exterminar a própria vida física não resolve o problema da falta de sentido da própria vida. Ele próprio parece rever, em alguns momentos, a própria ideia de que o suicídio poderia ser uma alternativa, poderia ser uma opção. A verdade é que o suicídio torna, como dizem em psicanálise, o sujeito objeto. O sujeito abre mão de ser sujeito para se tornar objeto de si mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando alguém mata outrem, ele é o sujeito do homicídio. Mas quando ele se mata a si mesmo, ele abre mão de ser sujeito. Ele se torna objeto, simbolicamente, da própria vida. Renuncia, portanto, à condição de sujeito. É célebre a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do poeta alemão Wolfgang Goethe, cujo personagem principal, protagonista, que viveu uma paixão juvenil adolescente, foi recusado e depois de amargurado por não ter conseguido o envolvimento amoroso, adota o suicídio como solução. E a obra que tomou conta da América do Norte e da Europa fez época, fez moda, porque, de alguma forma, colocava o suicídio no plano de uma certa idealização, de um certo romantismo, e muitos jovens europeus e norte-americanos se suicidaram, tendo o jovem Werther, o personagem, como super-herói, como referência, de tal forma que a obra, por alguns anos, foi proibida. E hoje, em psiquiatria, em psicologia e em psicanálise, existe um conceito chamado efeito Werther, que é essa ideia de, nas mídias sociais, nos meios de comunicação, a gente romantizar o suicídio. Houve uma série recente no Netflix, chamada 13 Razões Por Quê. Eu não assisti a série, mas eu vou aqui comentar o que alguns especialistas da minha área comentaram. Alguns defendem a ideia de que a série foi muito boa, porque aborda a questão do suicídio de uma maneira assim, sem tabus e sem muito pudor. Agora, outros especialistas, eu não vou me emitir opinião, porque como eu não assisti, eu não tenho como avaliar. Outros especialistas comentaram que se preocupam, um psiquiatra famoso aqui no Brasil comentou isso, né? Eu me preocupo de a obra romantizar o suicídio e colocar o suicídio num plano idealístico, de tal forma que produziria um efeito Werther na sociedade atual. Então, essa é uma questão que precisa ser considerada. Dostoiévski, em uma de suas obras, chega a dizer que quando o indivíduo opta pelo suicídio, ele parece querer interromper o curso da história que deveria ser interrompido pelos processos históricos e pela natureza. É como se o indivíduo quisesse tomar a vida nas mãos e decidir em que momento ele deve interromper, brincar de Deus, como dizia Dostoiévski. Então, a verdade é que de todas as teorias e de tudo que se fala sobre suicídio, e o tema é vasto, tem muita literatura a respeito, tem muita reflexão a respeito, o que a gente sabe, e eu vou usar uma linguagem bem psicanalítica, o que a gente sabe é que a fala substitui o ato. E o fato do indivíduo compartilhar e falar, daí esses serviços, centro de valorização à vida, esses serviços de atendimento, de escuta, que são muito válidos, porque o fato do indivíduo falar e compartilhar é um substituto para o fazer. O fato do indivíduo estar dizendo daquilo que está passando pela cabeça dele, daquilo que está sendo objeto das suas fantasias, ameniza ou diminui toda vez que ele compartilha, porque ao compartilhar com alguém, ele como se fizesse um pacto simbólico com alguém. A possibilidade de ele se suicidar se torna menor quando ele compartilha.
Porque ele está falando. Ele está compartilhando do seu sofrimento. E o suicida, quando está no momento final, ele se sente tão isolado e sozinho, que ele se sente sem condições de compartilhar com ninguém. E ele já está naquela sensação de que não é compreendido por ninguém. Enquanto ele está falando e compartilhando, é um bom sinal. Daí, existia um erro no passado que é o seguinte: é melhor não abordar muito o assunto não falar sobre o assunto não, porque se falar, se mexer, o negócio pode piorar. Isso não existe. Até alguns psicólogos disseram isso. Falar sobre suicídio incentiva o indivíduo a se suicidar. Isso está totalmente superado, né? Que, aliás, carece de lógica, né? Você já pensou, alguém aqui está pensando em se suicidar, aí alguém fala assim: você está pensando em se suicidar? Eu não estava pensando não, mas já que você falou agora eu estou com vontade. Não existe isso. Muito pelo contrário. Daí os profissionais hoje que lidam com psicoterapia, com terapia de qualquer natureza, são treinados, estudam para lidar com o assunto de uma forma a não se escandalizar, a não se incomodar, como o assunto é um tabu cultural, é feito de muita crítica, muita condenação, muito julgamento. O próprio indivíduo que está pensando em suicídio já se sente condenado e julgado. Daí ele não tem condição de falar. Se ele vai para um profissional, que o profissional não aborda o assunto, às vezes ele não toma iniciativa, fica esperando alguma coisa, ou ele não toca naquele assunto porque aquele assunto é condenável. Se o profissional não fala sobre o assunto, ele se sente também condenado pelo profissional. Se não toca é porque é um tabu que não deve ser tocado. Daí quando o indivíduo que atende alguém, e eu estou falando isso não é porque eu estou aqui num momento de formação em psicologia e psicanálise, não. É porque eu estou falando também com espíritas que recebem pessoas na casa. Para a gente, claro, ninguém no meio espírita é obrigado a ter toda a condição e todo o preparo em saúde mental para lidar com todos os casos. Mas pelo menos a gente saber o básico, né, para a gente, de alguma forma, atender. Porque tem muita gente pensando em suicídio que acorre às casas. A casa espírita. Então é interessante a gente saber que é importante falar. Naturalmente, você está pensando em se suicidar? Está pensando em se matar? A pessoa se sente aliviada e começa a conversar. Começa a compartilhar. Sim, mas me diga, você está pensando como? Está pensando, já chegou a planejar um método? Hoje só está ainda no terreno da idealização. Já tentou alguma vez? Falar naturalmente. Isso ajuda a criar um vínculo, criar um pacto, criar estratégias terapêuticas, criar aliança. É importante que a gente esteja preparado para isso. Mas para isso, o atendente fraterno da casa espírita tem que estar preparado para o que vai ouvir. Falta muito em nós, em todos nós, escuta. E quando eu falo escuta é muito mais do que ouvir. Então, essa é uma questão. Quer ver outra questão? Se está falando em se suicidar é porque quer chamar a atenção. Quem fala não faz. Esse é um brocardo bem antigo e bem popular, né? Se por chamar a atenção você está querendo falar que a pessoa está teatralizando e está fingindo, isso é um erro crasso. Isso é um erro sério, um erro grave. A pessoa que está falando é porque ela está pensando. No fundo, se ela está dizendo, uma hora dessa eu me mato, é porque no fundo ela está pedindo socorro. Eu tenho vontade de me matar, uma hora dessa ela se mata mesmo. Porque se essa ideia ficar monoideizando, se ela ficar fixa, uma hora, num momento de desespero, ela executa. Então, se ela está falando, é um bom sinal, mas também é um sinal de alerta de que ela está pensando, que está passando pela cabeça dela. Então, é importante considerar isso. É um pedido de socorro. Então, se por chamar a atenção você considera um pedido de socorro, é. Mas se por chamar a atenção é porque é um fingimento, não. Agora, tanto é que é muito comum os casos, é muito frequente, a maioria dos casos de suicídio, o suicida deixar alguma coisa escrito, algum bilhete, alguma mensagem, alguma carta, hoje alguma postagem na rede social, antes de fechar as contas na rede social, deixa uma mensagem, às vezes um adeus, uma despedida. Quantos casos que a pessoa foi se despedindo e ninguém percebeu que ela estava se despedindo antes de cometer o ato. E aí a família depois se dá conta, aí fica arrependida, fica se sentindo culpada, achando que poderia ter feito alguma coisa. Quase sempre não poderia ter feito nada. Porque também há um limite. Existem limitações para todos nós. Mas é importante essa atenção. O comunicado final já é aquele período final que a pessoa já não estava falando mais nada.
já estava com ela mesma, e aí ela faz o último desabafo, numa carta, no comunicado. E aí tem aqueles que, como um ator norte-americano agora, recentemente, né, escreve uma carta dizendo o quanto foi fracassado, ou então alguém muito magoado que quer colocar a culpa em alguém que fica. Né? O rompimento amoroso, algum revés financeiro, alguma coisa assim, e coloca a carta acusando alguém. Então, é importante a gente se dar conta disso e estudar a temática para a gente saber atender bem as pessoas, para a gente saber lidar na nossa família, na casa espírita, para a gente não repetir esses erros, a pessoa está deprimida, a gente dizer, isso é falta de força de vontade, mas a depressão é justamente um problema na força da vontade. O problema da depressão é que o indivíduo está comprometido na sua força de vontade. E você, se você disser, tem mais força de vontade, você está, na verdade, piorando. Claro que com a melhor das intenções, quando a gente diz isso com a melhor das intenções, mas sem o saber, o paciente fica pior. Porque como ele não consegue justamente ter força de vontade, aquele discurso soa como um reforço à sua baixa autoestima, ao seu humor já rebaixado. Né? Vá trabalhar! Pega uma enxada! Lavar roupa! Ainda que o trabalho em certa dimensão tenha um efeito terapêutico, a gente vai chegar lá, mas às vezes o paciente está estafado, está desvitalizado. E há casos de depressão que o paciente está deprimido porque está trabalhando demais. Então, esses cuidados a gente precisa ter. A verdade é que a cultura, como eu falei, é tão condenatória que o assunto não é muito abordado, o assunto do suicídio. Porque, com algumas exceções que eu vou citar aqui, de uma maneira geral, a cultura social, a cultura da civilização, não faz apologia, e que bom que não faz, porque também apologia não é algo saudável, em relação ao suicídio. A gente tem, por exemplo, o ritual seppuku do Japão, aquele ritual quando o japonês se sente fracassado, jovem japonês, na sua vida profissional, na sua carreira, em ter desenvolvido a autonomia financeira, laboral, profissional, e aí faz o ritual seppuku, inclusive com espadas, para honrar, olha que coisa, honrar a família se suicidando, para não deixar aquela carga, aquele peso. Né? Então, é um gesto considerado de honra na cultura do seppuku. Né? Quer dizer, teria, em nossa opinião, muito mais honra o indivíduo ficar na Terra e enfrentar as condições dele do que fugir da vida física num ritual de lavar a honra, né, de quem fica. Né? Ou então algum fundamentalismo islâmico, né, que normalmente não é a opinião majoritária da doutrina do Alcorão. Boa parte daqueles dedicados e líderes religiosos do islamismo são pacíficos. O jihad, guerra santa, é simbólico, como Paulo falava, do bom combate, o combate interior, que foi interpretado por mentes psicopatas como uma guerra civil em que coloca quase sempre crianças e jovens bombas e transformam-nos em homens-bombas. Né? São pessoas fanáticas, psicopatas, que fazem lavagem cerebral nessas crianças e nesses jovens, dizendo que eles vão encontrar Allah depois de se explodirem e explodirem os outros. Né? O que, aliás, é um contrassenso, porque se eles vão encontrar Allah, eles, os líderes, deveriam ser os primeiros a colocarem bombas em si mesmos e a explodirem. Né? Mas não coloca nos outros. O ritual Satya, na Índia, né? Ritual, graças a Deus, já extinto, que era aquele ritual em que, quando o marido morria, a esposa tinha que morrer também. Graças a Deus, né? Não sei se alguém tem saudade dessa época, mas ou se atirava numa pira fumegante, em chamas, né? em homenagem à deusa do fogo Satya, ou era enterrada viva com o dito cujo. Olha que coisa de mau gosto. Allan Kardec aborda isso na obra espírita, sobre esse costume. E pergunta aos espíritos, os espíritos chegam a dizer que aquilo é muito mais ignorância do que consciência de um suicídio. Porque a cultura da época conceituava de que a mulher, como era propriedade do homem, portanto ele poderia ser enterrado com seus objetos, seus pertences, inclusive a esposa. Então, graças a Deus, isso se foi, mas a verdade é que o suicídio fere o instinto de conservação da vida, que faz com que a gente, naturalmente, tente proteger a vida física.
tente guardar a vida física, está inato na própria espécie. Por isso que, contrariando o próprio instinto de conservação da vida, o suicídio é uma questão de saúde mental. É uma questão que denota que algo não vai bem psiquicamente. Em termos aí de estrutura mental mesmo, de funcionamento emocional. O suicídio já é um sintoma, dizem especialistas. É um sintoma de uma desorganização, portanto, psíquica. E é curioso observar que quando Allan Kardec aborda o assunto, numa época em que não havia cultura psiquiátrica e nem psicológica suficiente, em uma época que não havia conhecimento do comportamento humano como nós temos hoje, em uma época que os laboratórios de psicologia, que fundaram a psicologia em termos científicos a partir da década de 80 do século XIX, com Wundt e os laboratórios da Alemanha, Allan Kardec, antes disso, assessorado pelos espíritos, quando aborda a questão do suicídio, sempre aborda a questão da loucura. Os textos dele, suicídio e loucura. Porque a expressão loucura, na época de Allan Kardec, era o termo que tinha para falar sobre os transtornos emocionais. Loucura, na época de Allan Kardec, era tanto a psicose, a esquizofrenia, como uma ansiedade, como uma depressão. Qualquer alteração emocional era chamado de loucura. Era um termo abrangente, que lidava tanto com questões psicóticas graves, como com quadros mais brandos. Estresse, transtorno de ansiedade, transtorno do humor. Tudo isso era loucura. E quando a gente pega, portanto, esses textos de Allan Kardec, às vezes a gente não se dá conta nisso. Suicídio e loucura. Sempre ele coloca esses dois termos como se quisesse dizer para nós que eram termos de uma mesma equação. Allan Kardec é vanguardeiro nesse sentido, claro, assessorado pelo mundo espiritual. Ele sempre tratou os temas em conjunto, sempre em conjunto, para dizer para nós que eles devem ser vistos em conjunto. Que mais do que uma condenação moral é uma questão de saúde. Essa é a ideia. Aliás, moral na doutrina espírita é muito diferente de moral no sentido medieval, religioso, convencional. Porque a moral das religiões convencionais é uma lista de comportamentos que você deve ter, como você deve se vestir, o que é que você deve comer, o que é que você deve falar, como é que você deve se comportar. Moral na doutrina espírita não trabalha com isso. Não tem uma regra, uma listinha que você deve ticar. A moral espírita não é um conjunto de etiqueta exterior para você saber lidar bem no traquejo social. A moral espírita não trabalha assim. A moral espírita explica o que é mais saudável, dando a cada um de nós o conhecimento para saber aplicar na nossa vida de acordo com as nossas condições, limitações e resistências. Dá trabalho? Dá, porque é libertador. Porque é mais fácil alguém estar aqui do meu lado dizendo faça isso, faça aquilo outro. Aí é fácil que a gente não pensa. Por isso que a gente está acostumado secularmente a ter guru, mestre, alguém que diz o que a gente deve fazer. A moral espírita não tem conselhos específicos da vida privada. Explica a você o que é melhor para você espiritualmente. E deixa a sua consciência saber escolher. Porque você vai aprendendo, inclusive com os erros. Com os acertos e com os erros. É uma moral, portanto, libertadora. E o que eu quero dizer é que moral espírita não é algo diferente de saúde emocional, saúde mental. Eu já falei isso algumas vezes, inclusive em grupos de estudo. Quando eu falo, por exemplo, paciência, a paciência é uma virtude ou é uma condição emocional? Aí alguém vai dizer, não, é uma virtude porque está lá no texto de paciência no Evangelho. E se está no Evangelho é porque é uma virtude. Aí você pega uma pessoa deprimida, um dos sintomas de depressão é irritabilidade. O paciente com aquela condição de saúde ficou com a irritabilidade acentuada de tal forma que ele tem dificuldade de ser paciente e é normalmente intolerante. Ele está impaciente por conta de uma condição de saúde. Então, a paciência é uma condição de saúde ou é uma virtude moral? E quem disse que essas coisas são diferentes e não são uma coisa só? Então, quando a gente vê a obra de Joana de Ângeles abordando questões psíquicas,
Joana de Ângeles está, na verdade, ratificando a obra kardeciana quando fala de educação moral. O que é educação moral que Allan Kardec falou? É bater a continência apenas? É levantar-se quando o professor entra na sala de aula? É saber dar bom dia e boa noite? É ter as regras de etiqueta de não colocar o cotovelo na mesa, de saber o garfo para cada alimento? Ou o tipo de expressão para cada ocasião social? Não que isso seja desconsiderado, não é isso. Mas a educação moral, por isso que a gente não consegue compreender o que é educação moral. Educação moral é a educação dos sentimentos. Então, na verdade, Allan Kardec já falava sobre isso. E esses espíritos, quando começaram a falar sobre psicologia de maneira mais direta, não apenas Joana de Ângeles, mas outros, o próprio Emmanuel tem obras falando de psicologia, eles estavam antecipando o que está acontecendo agora. Nessa epidemia de depressão, de transtorno de ansiedade, de transtornos emocionais, de transtorno de conduta, eles estavam antecipando para nós. Então, quando nós vemos, por exemplo, a expressão desgosto da vida, a primeira coisa que Allan Kardec fala sobre suicídio, que é interessante a gente pensar, é o seguinte. Porque o suicídio, ora é considerado covardia moral, ora é considerado coragem, ato de coragem, né? A depender dos conceitos. Em uma ou em outra situação, o que é claro na obra espírita é que o suicídio é um ato egóico. É uma postura, como dizia Freud, narcisista. Por quê? Porque quando eu opto pelo suicídio, eu só estou mergulhado no meu drama. Eu não consigo ver o que é que eu vou deixar. O que é que vai gerar com o meu suicídio. O estardalhaço que vai gerar quando eu me suicidar e deixar aqueles que ficam para recolher os cacos. Então, em qualquer situação, o suicídio sempre é uma atitude egoísta. Claro, por uma questão de saúde emocional, por uma questão mental, o indivíduo só está fixo no seu próprio drama. Ele não vê aquilo que vai gerar nos outros. E é muito comum, em alguns casos, alguém da família se suicida e outrem que já tem uma tendência suicida a começar a apelar para o suicídio também. E a gente vê, às vezes, o suicídio em larga escala em uma família. Porque aí sim, o ato suicida de um membro é uma espécie de gatilho incentivador. Mas a verdade é que, quando Allan Kardec aborda a questão, no tema que nos serve aqui, no texto que nos serve aqui de tema, no Livro dos Espíritos, desgosto da vida é uma expressão geral, abrangente, que Allan Kardec usa para a gente ter uma ideia. O desgosto da vida que Allan Kardec aborda no Livro dos Espíritos não é ainda depressão. Não é ainda depressão. É algo maior, mais abrangente, que pode evoluir para a depressão, mas não é ainda depressão. É um desencanto, é uma insatisfação. Embora boa parte dos quadros depressivos comecem assim, nem toda pessoa que está com desgosto da vida está na depressão. Agora, toda pessoa que está com depressão tem desgosto da vida. Porque a expressão da época de Kardec para a depressão é melancolia. E ele tem um texto sobre melancolia, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Que já é aquele mal-estar instalado. Desgosto da vida é um quadro mais abrangente. Por quê? Porque Allan Kardec está considerando de uma forma maior, mais geral, o desgosto da vida que empurra a pessoa para o suicídio. Seja porque a pessoa evoluiu e deprimiu, seja porque a pessoa se matou até antes de deprimir. Olha só a sabedoria do codificador. E quando a gente aborda a questão do desgosto da vida na obra, o Livro dos Espíritos, a gente vê que Kardec fala sobre... Porque quando a gente fala de desgosto da vida, tem duas coisas que ele coloca. Uma, não é com essas palavras, tá? Mas uma é o cansaço, a fadiga. E é impressionante quando eu leio essas coisas na obra espírita e eu me dou conta como o espiritismo estava na frente do seu tempo. Porque o que a gente fala hoje é que o contrário de depressão não é tristeza. Não é alegria. Depressão não é uma tristeza e o contrário dela é alegria. Porque o deprimido pode estar alegre. O deprimido pode viver sorrindo. O contrário de depressão é energia. Toda pessoa que está deprimida
está sempre sem energia, está com a sensação de falta de vitalidade. Ainda que esteja trabalhando penosamente, se arrastando, ainda que esteja fazendo seus compromissos com um esforço quase insuportável, mas sempre se queixa de cansaço. E o cansaço, essa fadiga psíquica, para além do trabalho, é aquela rotina que a pessoa fazia e agora faz matando um leão por dia. A mesma rotina que ela fazia antes, agora ela faz quase não conseguindo sobreviver. Claro, retirando quadros orgânicos, alteração aí de hormônio, tireoide, vitamina D, essas coisas todas, tirando esses fatores orgânicos, que podem mascarar uma aparente depressão com um fator orgânico, nós estamos diante de um sintoma pré-depressão. Às vezes a pessoa começa com cansaço, às vezes não evolui. Ela se atenta, ela se preocupa, ela começa a ver isso e não evolui para uma depressão. Mas às vezes começa no cansaço e evolui para outros sintomas que caracterizam o quadro de depressão. E a segunda coisa do desgosto da vida é aquilo que Allan Kardec colocou, que se chama insatisfação. O paciente com depressão, ou que está começando a deprimir, ou está com sintomas que são os sintomas que antecedem os sinais iniciais da depressão, e é uma coisa que a gente está falando aqui para todo mundo estar atento, porque todos nós podemos em algum momento sentir isso. É a insatisfação. É aquela sensação de que nada está bom. Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, num texto sobre o tema, vai dizer porque é uma insatisfação do ego em relação ao self. Ou seja, uma insatisfação de si para consigo mesmo. E se eu estou insatisfeito comigo mesmo, eu estou insatisfeito com o mundo. Nada está bom. Eu, às vezes, observo pessoas que começam assim, e aí começam a reclamar de tudo, tudo está ruim, essa água aqui, porque não estava mais gelada, e se está metade do copo, porque não está o copo cheio, sempre tem um defeito para colocar. Essa pessoa, se não tomar cuidado e continuar alimentando essa crítica, essa exigência, ela cai em depressão. Então, isso é importante a gente considerar. O desgosto da vida que Kardec aborda não é ainda a depressão, mas é o começo. São sintomas iniciais. É interessante quando Kardec pergunta de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certas pessoas sem motivo que o justifiquem. Os espíritos respondem, efeito da ociosidade, questão 943. Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que espera. Primeiro, os espíritos falam da ociosidade. Por quê? O paciente que começa a deprimir, o estado dele empurra ele quase sempre para uma ociosidade, pela falta de forças. E a ociosidade não colabora. Eu não quero aqui repetir a ideia de que o remédio é trabalhar e trabalhar mais, porque às vezes a pessoa está estressada de tanto trabalhar mesmo. E não é isso, os espíritos não iam cometer esse erro infantil, esse erro banal. Achar que a pessoa tinha que ser uma máquina de trabalhar para sair da depressão. Não é isso. O que eles estão dizendo é que, sim, por outro lado, a ociosidade também não resolve. Seja porque a pessoa começou a ficar ociosa e com tédio, e aí desenvolveu um quadro, seja que o quadro empurrou ela para a ociosidade. Não resolve. Mas aqui o trabalhar é no sentido de fazer algo, se ocupar de algo que lhe dê prazer. Porque se a pessoa está trabalhando, está estressada, é porque aquilo não está lhe dando prazer. Com as aptidões naturais, como dizem os espíritos. Ou seja, fazer a coisa com amor. Porque quem faz alguma coisa com amor está dando o máximo de si. Toda pessoa que ama o que está fazendo está dando o máximo. Essa é a ideia. Então, uma ocupação útil que seja terapêutica, às vezes mesmo se afastando do trabalho profissional, mas fazendo algo que ocupe e que seja terapêutica. É isso que os espíritos estão dizendo. Né? E o segundo item que os espíritos colocam é a saciedade. Essa cultura que a gente está vivendo de ter. A gente tem um aparelho, só que quando a gente clica no Google, o aparelho demora 4 segundos para abrir o conteúdo, a gente quer trocar para um smartphone que abre em 2 segundos, porque a gente não consegue esperar 4 segundos. A gente quer trocar para o celular do ano. Consumir, ter, comprar, possuir, consumir. Essa cultura hedonista, essa cultura do prazer, essa cultura de ter sempre mais, de querer sempre mais, gera tédio, porque o hedonismo e o excesso gera justamente o desencanto pela vida.
Eu me lembro de um ator americano de Hollywood. Ele escreveu uma carta na década de 50, eu não era encarnado na época, mas eu já li sobre o assunto. Ele escreveu uma carta, ele tinha ganhado o Oscar, e ele disse na carta o seguinte: tenho 40 e poucos anos e já consegui tudo que a vida pode me dar. Os melhores hotéis, os melhores restaurantes, já tive as melhores mulheres na minha cama. Dizia isso na carta. E não tenho mais sentido para viver. Me despeço da minha família e dei um tiro na cabeça. Veja, portanto, que não é o excesso de conforto e das coisas que proporciona saúde mental. Não está relacionado com isso. Inclusive, no relatório da Organização Mundial de Saúde, tem uma coisa que é até estranha. É até estranho falar isso. Porque Suíça, índice de suicídio alto. E Haiti, em 2015, não teve um caso relatado. Pode ser que teve e que ninguém conseguiu detectar e colocar na estatística, mas não teve um caso de suicídio. Haiti, que a miséria toma conta. Então, a gente tem essas coisas estranhas, né? Stefan Zweig, esse homem que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu obras que tornaram ele famoso, vítima do Holocausto sobrevivente. Foi para cá, para o Brasil, ficou hospedado com toda a glória, onde passava na rua era homenageado, viveu numa verdadeira mansão e um dia resolveu se suicidar. Optou pela autodestruição. Um homem que viveu as piores coisas e que estava como um herói, com todo o conforto material que a vida podia dar. Então, são essas coisas que fogem à regra e por isso é importante ter uma visão aprofundada. Há, no entanto, algumas melancolias e desgostos da vida que a pessoa extrai o melhor e aquilo é utilizado como forma de autoconhecimento, de conhecer mais a sua dimensão interior e a pessoa avança. João da Cruz, o místico espanhol, falava que é uma noite escura da alma. Isso ficou célebre na Igreja Católica, a tradição da noite escura da alma. Dante Alighieri teve. Teresa de Ávila teve um surto de depressão na Idade Média, que também se referia a essa noite escura da alma, porque São João da Cruz era o seu confessor. Madre Teresa de Calcutá, no século XX. Muita gente não sabe, ela era vítima de uma pertinaz melancolia. Veja as fotos de Madre Teresa, sempre com aquela expressão triste. Uma dor de cabeça que acompanhava ela a vida inteira, mas ela extraiu desse mal-estar dela o melhor e transformou isso em ajuda ao próximo. Ivone Pereira, na doutrina espírita, melancólica, triste, era uma mulher triste. E conseguiu extrair da tristeza dela a sensibilidade em relação ao próximo, ajudando os sofrimentos alheios e se tornou um exemplo e uma referência. Mas há outros exemplos, inclusive famosos. Virginia Woolf, que optou por suicidar-se, essa célebre escritora, portadora de transtorno bipolar. Ernest Hemingway, escritor emérito americano, que deu um tiro na cabeça com a arma que o pai tinha e que havia se suicidado também. E assim por diante. Ou seja, desencanto com a vida, desgosto pela vida, todos nós podemos passar. Mas o que é que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? O homem, questão 944, já caminhando para a conclusão. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Os espíritos respondem, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Aí Kardec, no item A, o suicídio não é sempre voluntário? Por que suicídio voluntário? Os espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, aquela pessoa que entra em surto e que às vezes acaba cometendo suicídio, ela não estava consciente de que estava se matando. Nesse caso, o que os espíritos estão dizendo, que nesse surto de desespero, a pessoa entra no mundo espiritual não como suicida, mas vai responder por ter se deixado desequilibrar a ponto de surtar. Porque às vezes há determinados transtornos que a gente vive que a gente foi alimentando na cabeça. Determinadas alienações mentais que a gente foi cultivando ao longo dos anos, e aí surtou. Da mesma forma, um processo obsessivo. Quantas vezes o indivíduo é tomado por uma obsessão cruel, perde
a consciência da própria vontade e é, aspas, tem um caso em Filomeno de Miranda que ele narra isso, que ele é assassinado pelo obsessor. Num caso desse, o indivíduo entra no mundo espiritual como suicidado. Se é que me entendem. Ele se suicidou, mas era agindo sob a hipnose completa da obsessão. Perdeu a vontade própria, a autonomia. Mas ele vai responder por ter se deixado cair na obsessão. A responsabilidade é diferente. A verdade é que Allan Kardec se sensibilizou muito com os quadros de suicídio. É importante a gente aqui falar. O ato suicida que eu marco o meu corpo, eu afeto também a sede perispiritual. E aquilo gera uma repercussão. Os espíritos suicidas que aparecem no além falam dos danos causados no corpo espiritual. E aqui eu não quero generalizar, mas é muito comum. O tiro na cabeça, o indivíduo sentir ainda as marcas depois de não sei quantos anos. E voltar com uma marca cerebral por conta daquele tiro. Se atirou de um lugar alto, volta paralítico ou tetraplégico. Tomou veneno, ingeriu veneno e volta com problema respiratório infantil, com problema de asma, com problema gástrico, intestinal, por conta daquilo que o veneno gerou. Não no corpo, no perispírito. Não é aquilo que faz ao corpo, mas a ação do corpo era uma ação moral que lesou por conta da consciência de culpa. É o complexo de culpa que gerou isso. Porque senão o Gandhi que recebeu tiros está marcado no além. Não, porque ele foi vítima. Não foi o ato moral, a ação moral que gerou o complexo de culpa. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o seguinte, eu sei que aqui deve haver pessoas que têm familiares que se suicidaram. Qual é a família hoje que não tem um membro? É muito difícil. Eu mesmo tenho pessoas da minha relação, alguns inclusive amigos queridos, que se suicidaram. É necessário esclarecer para aqueles que estão aqui os efeitos do suicídio. A melhor forma é esclarecer aqueles que têm ideação suicida. Como uma amiga minha ouviu da filha essa semana. Eu faço terapia, disse ela, tenho uma certa ideação suicida, mas depois da evangelização infantil, evangelização juvenil, e você no evangelho do lar falando tanto do umbral de nosso lar, eu só não me matei porque esse negócio de umbral. Olha o efeito pedagógico, porque trouxe a marca. Trouxe a marca. Ela leu Memória de Suicida e então tem um efeito pedagógico, é necessário esclarecer. Mas eu quero dizer aqui, para aqueles que têm familiares que cometeram o ato, sejam felizes. A melhor forma de você ajudar os parentes que desencarnaram pelo suicídio, que optaram por essa solução que não soluciona, por essa porta falsa que se abre ao abismo do nada, a melhor forma de você ajudar eles é ser felizes agora. É ser o máximo de feliz que você possa ser nesse mundo. E todo o bem que você faz, você homenageia eles. Porque o parente querido, ao despertar na vida espiritual e perceber o que ele gerou, porque ele se sente responsável por isso, e ver os afetos queridos sofrendo aqui nesse mundo, isso é um tormento para eles. Se você quer ajudar eles, sejam felizes aqui na encarnação. Faça todo bem. Ou, como dizia Chico Xavier, quando o desgosto pela vida toma conta de mim, porque de vez em quando ele tomava, especialmente na época de Natal, Chico Xavier era solteiro, não constituiu família, as pessoas ficavam nas suas famílias, ele tinha também momento de solidão. Ele dizia, Emmanuel me pegava pelo braço e me pedia para acompanhá-lo a casas de infelizes, a pessoas misérrimas e miseráveis, necessitadas de toda sorte, quando eu sentava para tomar café, e eu olhava nos olhos do sofrimento alheio, aquilo me revitalizava as forças, me renovava por dentro e eu voltava energizado para psicografar. E saía daquele morbo, daquele estado. É necessário, portanto, a gente também encontrar o nosso caminho, que a gente possa se conectar com o alto, que possa se higienizar e diluir o desgosto da vida que de vez em quando nos abate, para podermos cumprir bem a tarefa para a qual estamos aqui nesse mundo. Muito obrigado, muita paz.